Beleza, pessoal? Aqui quem está falando é Tio Phil, professor Alexandre Valente, sou professor do curso Explica e a gente está aqui apresentando para vocês essa proposta de trabalho e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre números. Roda a vinheta. Galerinha, vamos lá. O concurso do IFE, o concurso do CAP, para as escolas que nós estamos querendo trabalhar, para colocar você no ensino médio, fica tranquilo, a sua guerra é a nossa guerra, a sua luta é a nossa luta, tá? Nós aqui do Explica vamos te dar todo o apoio para você conseguir colocar a mão no teu sonho, beleza? Bom, para a gente começar a falar de matemática, a gente vai começar a falar do seguinte eixo, do eixo dos números, tá certo? E aí, o primeiro passo será que você sabe todos os tipos de números e a história deles? Então, rapidamente, pessoal, nós temos o conjunto dos números naturais, tá? É um N assim, esses caras são os naturais, tá? Professor, por que essa outra barra aqui, boiolice, não tem nada a ver, porque eu escrevi assim a vida toda, eu não sei fazer diferente. Quem são os naturais, pessoal? Os naturais, eles são números que foram criados com um único objetivo, contar, tá certo? Contar coisas. E quem são eles? Zero e os inteiros positivos. 1, 2, 3 e vai embora por aí, para o infinito. O que tu percebeu que eu falei? O conjunto dos números naturais, ele foi criado para contar coisas e não calcular. Por isso, ele é um conjunto extremamente frágil para cálculo. Quer ver uma coisa? Dá uma olhadinha para cá. Se eu faço 5 mais 3 e o resultado dá 8, o que a gente diz que um conjunto funciona? Um conjunto funciona, ou a gente diz que ele é fechado, quando eu pego um elemento desse conjunto, faço uma operação com outro elemento do mesmo conjunto e o resultado vai ser um carinha óbvio do mesmo conjunto. Olha para cá, 3 mais 5, 8. 5 é um número natural, 3 é um número natural e 8 é um número natural. Funciona. Aliás, na adição, a adição de dois números naturais sempre vai resultar num número natural. Beleza? Se sempre vai resultar, se sempre vai dar certo, a gente diz o seguinte, que em N a adição é fechada, ou seja, sempre funciona. Agora dá uma olhadinha aqui para subtração. Olha que inferno! 5 menos 3 é igual a 2. Repara que eu estou dizendo que esse 3 aqui, pessoal, é um cara pertencente ao conjunto N, ele não é negativo, esse é positivo e esse cara aqui está vendo uma subtração com ele, então eu posso pensar que 5 é um número natural, 3 é um número natural e 2 é um número natural. Ué, professor, mas está dando certo também, Vamos inverter? Quanto dá então 3 menos 5? Eu sei que você está com uma vontade doida de dizer que dá menos 2. Mas veja, pessoas, se você olhar para esse conjunto aqui, não tem o menos 2. Significa, então, que N não consegue fazer cálculos onde existam as dívidas. Por exemplo, tenho 3 e devo 5, vou ficar devendo 2, certo? Mas se a questão estiver vinculada aos números naturais, o resultado é conjunto vazio. Por quê? Porque nesse momento simplesmente não existe o número menos 2. Beleza, pessoal? O que você percebeu? O conjunto dos naturais trava aqui. Ele não funciona sempre. Pensando nisso, apareceu um novo conjunto depois de muito estudo, que é o conjunto Z, tá? Que é o conjunto dos números inteiros. Aí a brincadeira ficou melhor. Quem são os inteiros? São os naturais positivos, o zero, e os inteiros negativos, tá certo? Olha a palavra que eu usei, inteiros. Aqui nós não temos números com casas decimais e frações, nada disso. Então fala pra tu, olha pra cá, irmão, ferinha, olha aqui, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3, beleza? Primeira coisa que você bate o olho nesse conjunto e vê, esse carinha aqui é o conjunto dos números naturais. Então, quem são os inteiros? O conjunto dos naturais sofreu um upgrade, ok?
Então, o conjunto dos números inteiros são os naturais e mais os negativos. Se eu pensar no cálculo de cima que não dava para fazer, olha o que acontece agora. Se eu tenho 3 menos 5 no conjunto dos números inteiros, o resultado daria menos 2, tá certo? Porque nesse momento, o menos 2 existe. Então, veja, 3 é um número inteiro, 5 é um número inteiro e menos 2 é um número inteiro. Então, de cara, a gente já pode falar o seguinte, que em Z é fechado, ou seja, sempre funciona para adição e para subtração. O que significa isso? Que a adição de dois números inteiros sempre resultará num número inteiro. A subtração de dois números inteiros sempre resultará num número inteiro. Mas esse conjunto também tem uma pequena limitação. Então, olha para cá. Se eu faço 4 dividido por 2, poxa, professor, essas contas são muito fáceis. Eu quero só que você aprenda os tipos de números e o comportamento dele. 4 dividido por 2 dá 2. Maneiro, funcionou. Porque 4 é inteiro, 2 é inteiro e 2 é inteiro. Inverte agora para ver a meleca que vai dar. Mano, 2 dividido por 4. Tu tá doido para falar 0,5, não é mesmo? Tem 0,5 aqui? Não. Então, se você está com uma prova do IFES, uma prova do CAP, e você lá no final tem esse resultado, e no início da questão fala, a questão está definida para números inteiros, não coloque esse resultado. Você vai botar 0 cortadinho. Essas simbologias, elas são para conjunto vazio, ok? Então, o que os caras perceberam? O conjunto dos números inteiros não resolve essa conta. Foi necessário, então, criar um outro conjunto. Deixa eu puxar para cá, deixa eu ver se dá para você enxergar. Eu estou olhando a câmera aqui, eu tenho acesso, dá sim. Apareceu, então, pessoal, um conjunto Q. Professor, quem é o conjunto Q? É o conjunto dos números racionais. Professor, dá pra gente uma definição aí mais fácil? Tá bom. Pensa assim, como é que você identifica um número racional? Um número racional é todo número A sobre B, com A e B pertencente a Z e B diferente de zero. Escreve isso pra gente, escrevo sim. Todo número na forma A sobre B, tá? Com B diferente de zero, a matemática não aceita denominador zerado e A e B pertencentes a Z. Ah, professor, entendi. O senhor quer dizer então que é qualquer fração na qual o numerador e denominador sejam números inteiros. Poxa, se você conhece os números inteiros, acabou a graça. Você vai conhecer agora todas as possibilidades dos racionais. Por exemplo, o número 2/3 é um número racional. Eu tenho uma fração com numerador e denominador, pessoal, pertencentes a Z. Só para te lembrar, a gente vai fazer isso em outro momento. O que significa 2/3? 2 partes de 3 possíveis. Olha aqui, bonitão. Tá? Lembrou lá o que o tiozão falou lá atrás? Isso aqui representa 2/3. Mas eu tenho outros números também que estão travestidos, eles podem se disfarçar. Olha só, 2,3. Quantas casas decimais tem esse número? Se você não lembra casas decimais, qualquer número depois da vírgula. Então eu tenho um número depois da vírgula. Significa então que isso daqui é 23 sobre 10. Opa! Caiu na minha definição. Uma fração formada por elementos Z. Vamos ver outro exemplozinho aqui? 1,23. Eu tenho duas casas decimais. Isso é 123 sobre 100. Beleza, pessoal? Veja então que tanto esse cara aqui quanto esse e esse, eles estão nesse formato A sobre B. Tenho outros também, por exemplo, dízima periódica. 0,333. Professor, o que é uma dízima periódica? Tá, uma dízima periódica, a diferença desse cara para esse cara, é que esse cara aqui é chamado de decimal exato. Decimal exato. Por que decimal exato? Porque eu sei o número exato de casas decimais. Esse cara aqui é chamado de decimal periódico ou dízima periódica. Deixa eu escrever para tu, decimal periódico. Olha lá. Eu não sei o número de casas decimais. Aliás, eu sei.
infinitas. E eu nunca vou chegar à infinitude. E aí, um método prático, numa outra aula eu vou explicar o método passo a passo, seria você pensar o seguinte: período é o número que se repete. Concorda comigo que o número que se repete aqui é o número 3? Ok, então no numerador você vai colocar o período. Como seu período é formado por um dígito, você vai colocar um 9. Tá? Simplificando isso aqui dá um terço, beleza? Maninho, se você dividir 3 por 9, vai dar exatamente esse cara aqui. Aham, então o que eu fiz? Peguei uma dízima periódica e transformei numa fração formada com elementos z. Então esse cara é um número racional. Vamos só mais um? 0,323232. Maninho, olha lá. Eu tenho uma dízima periódica, tá? Um decimal periódico, onde o meu período, ou seja, os números que se repetem em bloco, vem a ser 32. Então, meu numerador, 32. Maninho, o meu numerador ou meu período é formado por 2 dígitos. Então, a gente vai colocar quanto? 2 noves. 99. Olha lá, 32 sobre 99 está dentro desse conceito de número racional. Beleza, pessoal? Então, qual a conclusão que nós chegamos? Deixa eu pensar num novo número aqui. O número 2, por exemplo. Responde para mim daí que eu estou ouvindo. O número 2 é um número natural? É um número natural. É só você olhar para o conjunto que eu coloquei ali. O número 2, ele é um número inteiro? Ele é um número inteiro, visto que nós chegamos à conclusão que n, pessoal, está dentro de z. A terminologia está contido. Vamos falar sobre essas relações mais à frente. E o número 2, será que ele pertence ao conjunto dos números racionais? Claro que ele pertence. Você aprendeu que todo número, pessoal, ele pode ser visto com o denominador 1. Então, esse cara, ele está dentro do conceito de número inteiro. Então, peraí, o que aconteceu até agora? Começamos com o conjunto dos números naturais. Esse cara não foi criado para contar, não foi criado para calcular, perdão, mas para contar. E aí nós percebemos que esse conjunto está dentro do conjunto dos números inteiros. Já eu ia colocando os racionais, embora esteja também. Depois nós percebemos o quê? Que todo número inteiro e todo número natural também é um número racional. Então acontece isso aqui, meu amigo. Beleza? Até agora, a gente está chegando agora no finalzinho da nossa história numérica. Aguenta mais um pouco. Quem é o último conjunto que eu quero te apresentar agora? É o conjunto I. Esse cara, eu coloquei esse cara aqui porque ele não tem relação com esses caras inicialmente, tá? Quem são os elementos I? Os números irracionais. Pensa fácil assim para você identificar. Números com infinitas casas decimais, porém sem período. Vou repetir. Números com infinitas casas decimais e sem período. Então, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, irracionais. Então, números com infinitas casas decimais sem período. Infinitas casas decimais sem período. Show! Cara, eles são muito parecidos com as dízimas. Por exemplo, você aprendeu, eu vou colocar aqui no cantinho, porque senão vai sumir ali, ó, o pi. O pi, ele é 3,14. Para a gente trabalhar, né? Na realidade, ele tem infinitas casas decimais, 3,14, 16, 188, 715, vai embora por aí e nunca para, beleza? Repara, ele, pessoal, não é um decimal exato, mas eu não tenho período. Aliás, raízes quadradas de todos os números primos. Por exemplo, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 5. Se você bater isso lá, dá 1,41, 716 e vai embora por aí, tá? Esses números depois eu vou te mostrar de onde eles apareceram. Mas é fácil perceber que eles não têm as mesmas características desses caras aqui, beleza? Então, esses caras ficam aqui fora. Se eu quiser numa questão, tá, que todos os números apareçam, que eles sejam válidos, então eu crio um último conjunto, tá, que é chamado conjunto R. Eis aí o conjunto dos números reais. Quem são os números reais? O conjunto dos números reais é formado pelos racionais
inteiros, naturais e os irracionais também. Aliás, uma escrita legal para números reais é dizer que R é igual a Q união com I. Professor, por que você escreveu apenas o Q? Ora, esqueceu? Dentro do Q eu tenho Z e N. Beleza, pessoal? A gente só tem mais um conjunto aí, que é o conjunto dos números complexos, mas a gente não vai usar esse cara agora, pelo menos para esse primeiro momento, ok? Fica com a gente, você não está sozinho, eu tô contigo, tua guerra é minha guerra. Tamo junto!